Fala família, fala, vem na mesa com o JC e nós estamos hoje aqui para falar do Evangelho de Deus. Há poder na cruz como prova de amor, perfeito sacrifício. Há poder na cruz. E eu quero começar hoje nesse devocional apresentando para você o que está apresentado em Romanos capítulo 1, 2 e 3. Paulo, apóstolo de Cristo, escreveu uma carta aos cristãos de Roma antes de visitá-los. E ele apresentou-se como fazer carteirinha, anel, chapéu de apóstolo. Não, ele diz assim: Paulo, servo de Deus, apóstolo de Cristo. Paulo não considerava seu ministério, pastor, apóstolo, como um título, uma posição hierárquica, mas como uma função. Então, quem é você? Prazer, sou o apóstolo Paulo. Não. Quem é você? Prazer, eu sou o pastor José Carlos. Não. Quem é você? Eu sou o Paulo, servo de Deus, apóstolo de Cristo. E Paulo diz que ele foi separado pelo Evangelho e para o Evangelho de Deus. O Evangelho é a mensagem de Deus que salva. E não se trata de boas ações, mas se trata de boa mensagem. O que salva não são boas ações, mas boa mensagem. A boa mensagem é que salva. E Paulo declara que ele se esforçou dramaticamente para estar entre os romanos, lá em Roma, a fim de compartilhar com eles o dom de Deus, a fim de compartilhar com eles o evangelho, porque ele diz: o evangelho de Deus é o poder de Deus para salvar. O poder de Deus é o evangelho, o poder mais extraordinário do universo não está no Kremlin russo, não está no Pentágono americano, não está em Pequim dos chineses, nem Wall Street dos milionários globalistas. O poder do universo está no Evangelho. E o que é o Evangelho? É a boa nova de Deus. Para quem? E é aqui que Paulo aprofunda. E se você ler o texto de Romanos 1, do versículo 18 em diante, você vai ver que Paulo apresenta o evangelho é uma geração caída. O que, JC? Geração caída, sim, geração caída. E eu sou o JC, eu considero se inscrever no meu canal. Eu sou pastor há mais de 20 anos, sou casado com a Daniela. Eu tenho 4 filhos e eu vivo o evangelho na minha casa e eu vivo o evangelho em pequenos grupos há mais de 20 anos. Já pregamos, viajamos em viagens missionárias em várias partes da Europa, da África, da América, e nós, de alguma maneira, produzimos pelo Evangelho frutos de justiça eterna ao redor do Brasil e várias partes fora do Brasil. E eu quero dizer para você, eu estou aqui para poder, de alguma maneira, desafiar, inspirar e levar você para puro amor, evangelho puro, igreja simples, que é a igreja como um lifestyle. Considere escrever no nosso canal, já treinei centenas de pregadores do evangelho, na verdade, chegou até a casa dos milhares. Lideramos na década passada um movimento de missões e pregações do evangelho. Estudamos as escolas mais profundas, mesmo lá na Alemanha, dos primeiros teólogos reformadores, e toda a sua ênfase, sua raiz, sua visão, e para você entender, a reforma floresce a partir do livro de Romanos, que a gente está apresentando para você. Lutero e vários outros reformadores, lendo o livro de Romanos, entenderam que a igreja precisava voltar para a Bíblia, voltar para o Evangelho, voltar para a fonte e mudar o game, mudar o jogo. Então, nós estamos aqui nessa série A Poder da Cruz para apresentar para você o Evangelho, poder de Deus. E eu quero pedir para vocês, comenta aqui embaixo, Evangelho, poder de Deus. Dá o like, se inscreva, porque assim o algoritmo aqui dessa mídia social, ele vai entender que essa mensagem está te abençoando, então ele vai distribuir para outras famílias. E a gente aqui na mesa do JC quer levar uma boa mensagem, não apenas boas ações, mas sobretudo a boa mensagem para muitas outras famílias. Que tal você ajudar-nos a irmos juntos? Comenta aqui embaixo o evangelho, boas ações ou boa mensagem. Bom, o que acontece aqui, Romanos capítulo 1, Paulo diz
A palavra de Deus diz que o evangelho de Deus trata de uma pessoa. O evangelho de Deus, o evangelho de Deus trata de uma pessoa. É o Filho de Deus, que é filho de Davi, segundo a profecia. O povo de Israel tinha uma profecia que da sua descendência, do seu rei, viria o Messias Salvador. E Paulo está dizendo aqui, ele é esse descendente de Davi, lá do povo judeu. O povo de Israel, o povo judeu é a identidade de Deus na história humana. A história humana, geográfica, geopolítica, a história humana, antropológica, tem um povo cuja identidade desse povo está em Deus. O Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, ele colocou um povo. E esse povo, essa comunidade de 12 tribos, carregava uma profecia de que dentre eles sairia um Messias Salvador. E Jesus veio cumprindo essa profecia e dividiu a história da humanidade antes e depois dele. Então, ele é a personificação do evangelho. Paulo diz: o evangelho de Deus apresenta a respeito do seu filho Jesus Cristo, que veio da descendência de Davi, ou seja, ele não veio do nada. Ele não foi uma experiência ponto fora da curva, que apareceu da hora da noite para o dia, como alguns falsos mestres, falsos ensinos, falsas religiões apresentam Messias ou profetas que apareceram do nada. Não tem genealogia histórica profética, eles aparecem do nada. Não, Jesus vem de uma sequência de intervenções de Deus na história humana. É isso que Paulo fala aqui em Romanos, capítulo 1. E aí, do versículo 18 em diante, ele apresenta que esse evangelho, essa boa notícia de Deus, ela foi dada para uma geração caída. E essa geração caída, ele descreve-a no capítulo 1 como os pecadores maus. Eles são cheios de toda maldade, eles são cheios de idolatria, eles adoram a criação e não o Criador. Eles são cheios de vícios, eles são cheios de invejas, eles são cheios de incredulidade, eles são cheios de amor por si mesmo, eles são cheios de traições, de ingratidões, eles são cheios de rebeldia, eles são cheios de... As escrituras dizem que eles então são desobedientes aos pais, eles são desobedientes a toda a justiça, eles são uma geração caída. E aí diz o texto bíblico que eles, essa geração caída dos pecadores maus, eles são, na verdade, entregues a si mesmo. E Deus, ao olhar a sua maldade, Deus os entregou a si mesmo. Você quer saber o maior nível de julgamento, de condenação, de juízo de Deus sobre alguém, sobre um povo, é quando Deus os entrega a si mesmo. Porque a depravação humana, ela é intrínseca, ela é real, e ai daquele que foi entregue a si mesmo, ai daquele que foi entregue ao seu próprio prazer, sua própria rebeldia, sua própria obstinação, a sua própria vontade, né? E, na verdade, a Escritura está dizendo aqui, então, que essa geração de pecadores maus é uma geração de gente que foi entregue a si mesmo, e porque foram entregue a si mesmo, o texto diz, eles cometeram todo e qualquer tipo de paixões infames. E eles começaram a inflamar-se mutuamente, homens com homens, mulheres com mulheres, trazendo sobre si mesmo a vergonha da sua perversidade e da sua maldade. Então, o texto termina dizendo que essa cultura de uma geração caída, rebelde contra Deus, pecadores maus, vai terminar com perversidade sexual. Eu vou usar sexual porque você me entende, o algoritmo pode ficar com onda nessa área, porque a agenda está para todo lado e eles vão tentar restringir a nossa mensagem. Mas eu estou aqui para dizer, problematização sexual, perversão sexual, é o ápice da decadência de uma geração caída. E a Bíblia diz que, então, a ira de Deus está dos céus manifestada para essa geração. Que forma? Deus os entregando para si mesmo. Imagina uma mãe, um pai, tentando guardar o filho, de fazer uma obstinação, meter o dedo na tomada, e o filho, a mãe fala, não, o menino vai lá, a mãe fala, não, o menino dá birra, e fala, e a mãe e o pai, não, a mãe e o pai, não, chegou a que eles falam, quer saber uma coisa? Vai, e sinta o choque desses 220 volts na veia, e aí você vai ver, sabe aquele pai, aquela mãe, que depois de insistir para livrar o filho da maldade, ele insiste na maldade, o pai o entrega para ele mesmo. Essa atitude de entregar o filho para si mesmo
é condenação, é juízo, é isso que Deus fez com a humanidade rebelde, que insiste na idolatria, insiste nos vícios, insiste na mentira, na fraude, no engano, em todo tipo de perversidade. Essa humanidade está debaixo da ira de Deus. Você fala, ira de Deus, é que está. Muitas pessoas não entendem o amor verdadeiro. Elas não entendem que só há como manifestar amor verdadeiro se estiver dentro de uma perspectiva da ira. Muita gente não entende do que Deus salvou. Às vezes as pessoas acham que Deus salvou elas só do diabo e do inferno. Não, Deus salvou o pecador, sobretudo, dele mesmo. Deus salvou o pecador da ira divina. É a ira divina que ia destruir a humanidade, que ia destruir eu e você, que no final vai destruir, como está lá em Apocalipse, aqueles que não se arrependeram e não creram para dentro de Jesus. Eles serão destruídos junto com toda a sua impiedade e a sua maldade debaixo do governo do anticristo. Mas alguns anunciam um amorzinho de um deusinho que não tem ira. E se não há ira, não há justiça. Se não há justiça, não há amor verdadeiro. Então, eu costumo dizer que eu não uso mais a palavra amor apenas, eu uso a palavra amor verdadeiro. A ira de Deus. E eu vou dizer, se você conhece amor verdadeiro, você vai ter ira, você vai ter indignação. É impossível alguém que ama criança e não odeia o aborto. É impossível alguém que ama o casamento, ama o cônjuge e não odeia o divórcio, a traição, o adultério. É impossível alguém que vê esses noticiários absurdos de anestesista que viola sexualmente de uma mulher grávida anestesiada. É impossível você ver isso e não sentir a ira. A ira, toda virtude, ela tem indignação contra a maldade. Então, o texto bíblico está dizendo que a ira de Deus está sobre a geração de perversos inimigos de Deus. Só que os perversos inimigos de Deus não são só esses pecadores maus, desviados, entregues a toda maldade. E sobre a perversidade sexual, sobre essa cultura de perversidade sexual que entra para as paixões infames, e eu já mencionei o que são as paixões infames aqui. Aí você tem um cristianismo que por muito tempo tratou paixões infames como algo muito pior do que infidelidade conjugal ou adultério. Isso é hipocrisia. Todavia, você tem um liberalismo hoje que quer tratar as paixões infames como algo que é normal ou que nem é pior e que nem é igual ao adultério. Então, você não vai ver nenhum adúltero com uma marcha dos adultos dizendo: adúlteros unidos jamais serão vencidos. Respeite, eu quero ter 3, 4 mulheres, eu quero ter uma esposa, enganar ela e ter mais outras 3 ou 4 nos bastidores. Ou uma esposa que quer trair o seu esposo e estão fazendo defesa para vocês respeitarem a atitude. Você não vê isso. Então, nos nossos dias, existem movimentos querendo instaurar paixões infames como algo normal. E não é normal. Se você é alguém que respeita a Bíblia, respeita o Evangelho, respeita Jesus Cristo, é impossível considerar paixões infames como algo normal. Não vou dizer que é algo muito pior do que a infidelidade e o adultério, mas também não é normal e nem melhor. Precisamos ter sentimento de compaixão e amor e misericórdia para com todos os que pecaram, mas não podemos dourar a pílula e dizer que quem pecou não está pecando. E quem pecou e quem vive como inimigo de Deus é amadinho de Deus. Não é. Ele é a ira de Deus. Ele é a indignação de Deus. Só que a indignação de Deus não é só para os pecadores maus que se perverteram na sexualidade, que se perverteram na idolatria e na rebeldia. No capítulo 2 de Romanos, apresenta os pecadores moralistas. Os pecadores moralistas são aqueles que olham o pecador mau e dizem: eu não. Eu fui uma vez, quando eu era jovem, solteiro e estava cursando a faculdade, e eu estava aprendendo a falar do amor do Evangelho de Deus para os meus vizinhos. E toda a minha rua ouviu o Evangelho de Deus a partir da casa da minha mãe e a partir das visitas que eu mesmo fiz, meus amigos, meus familiares fizeram junto comigo. Eu me lembro na rua que eu morava na casa da minha mãe, na esquina do lado direito, tinha uma família totalmente doida. Era drogado, era bandido, era ladrão. Lá era um barraco, uma briga, uma batalha toda semana. Todo mundo sabia, nossa, o povo tá dando surto lá. É droga, é polícia, era uma confusão.
Mas da outra esquina tinha uma família de gente comportadinha, trabalhadora normal, tal, só que eram tudo meio idólatra e viviam ali no seu moralismo. Eu fui então visitar de casa em casa, eu fui na casa de todos, lá da esquina dos pecadores maus, lá eles me abraçaram, me receberam, sabe, estão errado, chamou todo mundo, bateu no safado drogado, falou, vem cá para você ouvir o pregador aqui que você precisa de Deus. E eu preguei, mas eu fui na casa dos moralistas lá, religiosos e moralistas que se achavam servos de Deus, eles disseram bem assim para mim, não, nós nem precisamos muito dessa mensagem. Mas aqueles vizinhos de lá, você já foi lá? Eles precisam muito. Os moralistas são assim, eles são igualmente pecadores, igualmente inimigos de Deus, só que eles são mais sutis, eles pecam escondidinhos e se acham bons em si mesmos, se acham éticos, se acham corretos, se acham bons. Esses são os moralistas. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 2, que são igualmente pecadores, e ai de vós que acham que são melhores que os outros, mas fazem o mesmo, só que numa escala menor. São igualmente réus, igualmente pecadores criminosos, só que tem um criminoso no nível hard e no nível intermediário, mas a diferença é só a cela, mas os dois vão para a prisão. Diante do tribunal eterno, pecadores maus vão ter um lugar, mas pecadores moralistas outro. Agora tem um terceiro tipo, e no capítulo 3, Paulo encerra e conclui o seu raciocínio introdutório aqui de Romanos, que existem os pecadores religiosos. Pecadores religiosos são aqueles que vestem uma capa de Deus, mas não vivem Deus. Eles se escondem atrás de Deus sem ter a doxa de Deus, a opinião de Deus, o julgamento de Deus e a justiça de Deus. Eles se escondem em Deus, fugindo de Deus. Como que são esses? São os que falam, não adulterarás, mas adulteram. São aqueles que falam, não idolatrarás, mas são idólatras. São aqueles que, em nome de Deus, acusam a tudo e todos, não são cheios de misericórdia, porque religioso nenhum é cheio de misericórdia, porque todo religioso é hipócrita, e como ele é hipócrita, ele só tem lei, toda lei é só de fora para dentro, e tudo que é de fora para dentro não é real dentro de você. Se não é real dentro de você, você só pesa sobre os outros, mas você não vive. Esses são os pecadores religiosos aqui no capítulo 3. E Paulo diz, você também, ai de vocês que falam a lei, proclamam a lei, acusam em nome de Deus, e vocês não vivem Deus, vocês também igualmente são pecadores. Então, Paulo encerra dizendo, o pacote completo da humanidade é a seguinte, a humanidade é um composto de 3 tipos de gente. Na terra tem o pecador mau, que cai para o caminho das perversidades, das paixões infames, tem o pecador moralista, que é aquele que se acha bom e se acha melhor do que o pecador mau, e tem o pecador religioso, que acha que é melhor que todos os outros dois e o faz em nome de Deus, mas é igualmente pecador. Paulo diz, para todos estes, Deus mandou uma boa nova. É aqui que está a esperança. É que Deus manda a boa nova para a gente, pecadora. A boa notícia, a esperança está aqui. Só Deus para ter boa notícia para pecador mau. Só Deus para ter boa notícia para pecador religioso. Só Deus para ter boa notícia para pecador moralista. Mas Deus tem boa notícia. E qual é a boa notícia? Todos vocês, pecadores maus, pecadores religiosos e pecadores moralistas, estão debaixo da ira de Deus. Vocês estão condenados, vocês estão perdidos, vocês são inimigos de Deus. E olha, Deus vai vir até vocês e vai arrebentar com tudo. Ele, na verdade, já está arrebentando. Agora, ele propôs, por meio do seu filho, a paz com vocês. Como? A ira dele foi satisfeita lá na cruz do Calvário. O filho foi moído, foi espatifado, foi ferido pela ira de Deus em favor de vocês. Mas se vocês desprezarem essa última instância de Deus, de ferir o seu filho com a ira para salvar vocês, então a ira vai ser muito pior, porque agora vai ser a ira do filho e do pai. Então arrependam-se e creiam para dentro de Cristo e recebam pela fé, mediante a redenção que há no seu sangue, a justiça que vem dele. Então Paulo conclui dizendo, todos pecaram. Todos quem? Os pecadores maus de Romanos 1. Todos pecaram. Todos quem? Os pecadores moralistas de Romanos 2. Todos pecaram. Todos quem? Os pecadores religiosos de Romanos 3. Todos pecaram. A humanidade é uma humanidade caída de pecadores. E todos precisam se arrepender, metanoia, mudança de crença, mudança de mente. Que é isso? Mudança de crença é o quê? Parar de adorar a criatura e adorar o Criador.
parar de adorar a si mesmo e adorar o Cristo, o Salvador. Então, ele precisa se arrepender, que é metanoia, mudança de crença, mudança de mente, para dentro de Cristo. E como que eles vão crer para dentro de Cristo? Vão bater no peito e reconhecer, eu sou pecador. O pecador mau não pode bater no peito e falar, não, eu sou assim, Deus me aceita assim. Fazer o quê? Eu sou inimigo de Deus e vou continuar sendo e Deus vai me aceitar assim. Não, não vai. A ira de Deus está sobre você, você precisa se arrepender. Ah, eu sou pecador moralista, eu até me acho bom, não sou tão pior como aquele. Deus me aceita. Não, não vai, a ira de Deus está sobre você. Ah, eu, em nome de Deus, eu sou maravilhoso, mas vive na hipocrisia, na mentira, na fraude, tanto é que a sua esposa, seus filhos, não veio o evangelho de Deus na sua vida, porque você é um pecador religioso. O evangelho não está na sua história. Então, essa coisa de gente que é de Deus, maravilhoso, mas os filhos, o casamento, os que estão perto dele, não tem nada de Deus. É porque, na verdade, ele só tem retórica e não tem vida. Ele só tem aparência e não tem fruto. E o evangelho de Deus nos leva, então, para a metanoia e para mergulhar para dentro de Cristo. E a partir de mergulhar para dentro de Cristo, não tem a ver com boas obras, tem a ver com boa mensagem. Só que a partir da boa mensagem, eu vou me tornar um verbo, que é a boa mensagem, que vira gente, que é o pequeno Cristo, que é o cristão que eu me torno. O problema de alguns religiosos é que eles são gente que viraram verbo. Eles são só retórica, mas não tem fruto de pequeno Cristo na vida, no casamento, na criação dos filhos, nos acordos comerciais, no serviço, nos relacionamentos. E eu quero dizer para você, dos céus, a ira de Deus está sobre você, pecador mau. A ira de Deus está sobre você, pecador moralista. A ira de Deus está sobre você, pecador religioso. Mas eu tenho boa notícia para você. Deus, esse mesmo Deus, com a sua ira, por causa da sua justiça, propôs moer o filho dele lá na cruz para livrar você dessa ira e introduzir você no deleite, na doxa, na opinião, na boa justiça de Deus que há em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E a partir de você receber gratuitamente essa proposta, você se torna a justiça. E quando você se torna a justiça, uma mudança orgânica de dentro para fora, começa a produzir fruto de justiça na sua ação. E isso muda tudo. O Evangelho, há poder na cruz, como prova de amor, um perfeito sacrifício que tão forte nos salvou, está aqui diante de você. Compartilha aqui embaixo o que foi que mais te tocou nessa mensagem. Qual a esperança que explode no seu coração? Marca alguém que você ama e chame ele para o Evangelho Poder da Cruz. Pai, eu oro diante dessa palavra que está aqui liberada por meio dessa mídia social. Eu oro porque essa palavra ela está sendo como uma carta escrita e enviada para os romanos, os gentios, os ignorantes a respeito de Deus, sendo religiosos, moralistas ou maus. E eles vão encontrar esperança no teu evangelho, que é sobre o teu filho crucificado, sepultado e ressurreto. A maior glória de um homem é poder proclamar essa mensagem. O privilégio de um homem moderno é estar dentro da sua casa, na sua mesa, como eu estou aqui na frente do computador, e poder liberar essa mensagem para milhares e milhares de pessoas que eu não posso nem imaginar. E eu sei que essa mensagem vem do céu e vai voltar para o céu, trazendo várias pessoas junto. Que o Senhor levante mais e mais cristãos que são mensageiros fiéis da mensagem que os apóstolos pregaram. Que essa mensagem fiel é a única esperança de uma geração tão perdida, meu Pai. Eu tenho sonhado nesses últimos dias e tenho visitado em meus sonhos reuniões de gente muito perversa, muito inimiga de Deus. Essa geração tem estado caída num nível gravíssimo. Mas eu sei, meu Deus, que há esperança por meio do Evangelho, para uma geração caída e perdida. Oh, Espírito Santo, leva essa mensagem para os 4 cantos das famílias de fala portuguesa. Leva essa mensagem para os 4 cantos das famílias de fala portuguesa no Brasil, lá no Nordeste, lá no Norte.
no centro-oeste, no sul, no sudeste, onde há uma família que está debaixo da ira de Deus e que tem um coração desejoso de conhecer a verdade. Assim como esse evangelho chegou até mim, pecador mau. Por vezes me tornei pecador moralista, até pecador religioso, mas o evangelho vencendo sempre venceu e me santifica e me vence a cada dia. Assim como o Senhor fez comigo, eu sei que tem muita gente hoje, agora, precisando receber essa mensagem. Tocado por ela ser salvo, redimido. Em nome de Jesus faz isso. Amém. E amém. Tamo junto, na mesa com JC. Próximo vídeo temos mais.